O senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Eu pergunto ao senhor. O senhor exerceu o cargo de presidente do CAD de 2012 a 2016? Exatamente. Quem lhe nomeou? Quem me nomeou foi a presidenta Dilma. Ministro, o senhor foi secretário de Direito Econômico de 2011 a 2012? Exato. Quem lhe nomeou? Presidenta Dilma. 2008 a 2012, o senhor foi conselheiro do CAD? 2008 a 2011, sim. Quem lhe nomeou? Presidente Lula. Ministro, o senhor 2007 a 2008 foi chefe de gabinete da Secretaria Especial de Direitos Humanos? Sim. Qual governo e quem lhe nomeou? Governo do presidente Lula. O senhor 2003 a 2004 foi assessor de gabinete da Assembleia Legislativa de São Paulo? Sim. Quem era o deputado? Simão Pedro. De que partido? Partido dos Trabalhadores. Ministro, tem um escritório aqui em Brasília, que veio para Brasília agora em 2024, com as iniciais VMCA. Essas iniciais são do senhor? Não. O senhor já fez parte desse escritório? Fiz. O senhor, quando fazia parte desse escritório, esse escritório já tinha essas iniciais? Sim. Essas iniciais significam o quê? Quando eu fazia parte do escritório, essas iniciais significavam Vinícius Marques de Carvalho. Esse escritório continua com essas mesmas iniciais? Sim, mas hoje significam outra coisa. Sim, senhor. Quem hoje comanda esse escritório? Esse escritório é comandado por vários sócios. Tem alguma ligação com o senhor? Não. Não? Sua esposa ou companheira não é a sócia majoritária, não? Não, não é mais. Não é mais? Não é mais minha companheira. Ah, tá. Ministro, esse escritório tinha na sua lista de clientes ou teve na lista de clientes uma empresa chamada Odebrecht Novonor? Sim. O senhor recebeu essa Novonor na sede da Controladoria Geral? Eu recebi várias empresas. O senhor perguntou essa especificamente. A Odebrecht estava entre elas. Sim, senhor. Sim. Tá. Presidente. Tem. Vocês não estão deixando. Excelência. Vocês não estão. Não, presidente, eu não aceito, presidente. Não. Deixa o relator falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a Presidente. pertinência temática O que é isso? Só para saber isso. Senhores, o relator... Tentativa de criar um embaraço na opinião pública brasileira, só isso. Só um instante, relator. Só um instante, relator. Vou chegar lá agora, presidente. Só um instante, relator. Eu quero que garanta a minha palavra. Não, só um instante. Não, vai ser garantida quando começar a tratar da CPI e do tema dela. Não, presidente. Aí será não tudo tem garantido. questão. É criar Eu vou- um embaraço Senhores, na opinião pública. Talvez a mesma que o senhor tenha. Só isso, criar Vou embaraço pedir um na favor. opinião Teve quando foi pública. juiz. Não, presidente. A mesma. Isso não se Deve admite ser. aqui, não. Ou a CPI... Ou eu vou... Quem está sendo imparcial? Eu vou aí é suspender. você. Amigo, sua maneira, então. O senhor virou pra mim, eu não tô falando com o senhor, tô falando com o presidente. Quem está Tô sendo falando com o parcial presidente, agora é governador. Só um instante. Só um instante. O relator está com a palavra. Eu vou permitir que ele continue falando. Se os senhores senadores, senadoras não concordam, terão seu tempo para se manifestar. Por favor, continue, relator. Ministro, o senhor é doutor duplamente. O senhor é doutor pela Universidade de São Paulo e o senhor é doutor pela Sorbonne, verdade? Sim. O senhor é professor livre docente da USP. Ministro, é só para fazer um introito. O fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de começar exatamente sabendo de como o senhor atua.
Tem que perguntar qual é os advogados que já prestaram serviço para outros clientes. Por favor, excelência. Ministro, eu gostaria que voltasse naquele gráfico que o ministro expôs sobre a estrutura da CGU. Ministro, era justamente esses fatos. Ministro, o senhor poderia me dizer quem é o secretário federal de controle interno? O senhor Ronald Balbi. Ministro, eu acordei hoje e até quero elogiar a imprensa, porque a imprensa está sabendo mais do que a própria CPMI. Muitas vezes, hoje, a imprensa, por diversos meios de comunicação, cada uma lançou uma notícia diferente. Mas uma me interessou pontualmente. Reportagem do antagonista de hoje, Wilson Lima. CGU sugeriu pauta positiva para proteger INSS da crise. Se a imprensa pega sem contextualização de providências, falará que é o fim do mundo, disse secretário da CGU em reunião do ano passado. Um registro da reunião realizada em agosto do ano passado entre o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e representantes da Controladoria Geral da União, revela que o governo Lula não somente sabia das fraudes em aposentadorias e pensões, mas atuou para evitar a repercussão negativa do caso. Aí vem muita coisa, até a ata, eu acho. Se a imprensa pega, sem contextualização de providências, falará que é o fim do mundo. Chegou a dizer Balbi, acho que é Balbi, conforme o registro da reunião. Sugeriu que o INSS instituísse uma pauta positiva para que o órgão divulgasse seu relatório sobre os achados relacionados aos descontos ilegais. No momento da publicação do relatório, é importante que o INSS se prepare para apresentar respostas para as repercussões que ocorrerão, que se prepare para trazer pauta positiva. Não é suficiente tratar números apresentados. Quando se fala de números tão significativos, é necessário indicar como está atuando. Se a imprensa pega, aí falará que é o fim do mundo. Pela CGU participaram, aí diz a senhora Eliane Viegas Motas, o gerente de projetos Rodrigo Dias e a auditora federal Dévola da Rocha Carvalho. Do lado do INSS, aí cita uma série de membros. E também aí, o documento obtido por este portal disse o seguinte: naquele momento, estimava-se que os descontos em folha por meio das entidades chegaria a 2,6 bilhões de reais em 2024. A reunião ocorreu menos de um mês após a conclusão do relatório da Controladoria Geral da União. O secretário da SFC disse que a CGU não está condenando as entidades. Olha essa declaração. Se for mentira, é de quem publicou e dessa ata que obtiver, a gente precisa adotar as providências. O secretário da SFC disse que a CGU não está condenando as entidades a partir do resultado de 97% dos entrevistados dizerem que não autorizam os descontos. Sabe-se que a memória das pessoas, de idosos, agrega uma complexidade ao processo. Praticamente está dizendo aqui que os idosos sem memória eram os responsáveis por esses números. No entanto, é muito impactante. Por isso, é preciso jogar duro, buscando identificar as associações para que o procedimento demonstre lisura. E aqui, em mais uma oportunidade, que eu não estou achando nessa minha aqui, havia até a sugestão
havia até a sugestão para tornar sigiloso alguns dados. Primeira pergunta que eu faço: quem nomeou esse seu Ronaldo Baldi para a principal secretaria da CGU? Fui eu. Ministro, é correto um servidor de um órgão que exige transparência estar sugestionando duas coisas? Primeiro, mais preocupado com a publicidade da descoberta do que com a própria descoberta. E segundo, sugerindo ao INSS tornar partes do relatório sigilosas? Eu não considero que o senhor Ronald Balbi estava sugerindo algo assim. Então, eu tenho uma, se o senhor me permite, com todo respeito, claro, eu tenho uma discordância em relação à suposição que embasa a pergunta de Vossa Excelência, e eu posso explicar por quê. Bom, primeiro, o senhor Ronald Balbi é um servidor auditor da CGU há mais de 20 anos, ultra respeitado por toda a equipe da CGU, todos os auditores da CGU, pessoa que eu não conhecia, relator, inclusive, até ele se tornar secretário, né? Ele foi quase ou praticamente um consenso da equipe ali de auditores sobre quem deveria ocupar essa função pela sua experiência. O Dr. Ronald estava nessa reunião com o INSS, com um objetivo muito claro de fazer o INSS tomar providências em relação às entidades que já estavam sendo detectadas em função da auditoria da CGU como entidades que possivelmente estavam praticando descontos indevidos. E cobrando medidas, a doutora Eliane, inclusive, esteve aqui e deixou isso muito claro, quanto que a equipe da CGU, do Dr. Ronald, com a doutora Eliane, cobraram medidas para que esses problemas fossem corrigidos. Essas medidas podiam envolver medidas operacionais do INSS, essas medidas podiam envolver medidas normativas do INSS, né, no sentido de, em função dos achados da auditoria, né, e o que ele disse aí em relação aos achados da auditoria, de que 97% disseram que não, eles estavam dizendo, pode ser que não seja 97%, mas mesmo assim é um número muito alto, né? E é um número muito alto, evidentemente. Senhores, por favor, silêncio para ouvirmos as explicações. Ele estava cobrando providências do INSS. Sobre o governo saber, que é o que está no título da matéria, se eu não me engano, ou em parte da matéria, a CGU é um ministério do governo federal. Ela estava fazendo uma investigação, ela estava fazendo uma auditoria, ela fez descobertas nessa auditoria. Nesse contexto, CGU, como Ministério do Governo Federal, sabia, né? Então, eu não entendo o que pode ter de nuance sobre o governo saber no contexto dessa matéria. É muito protocolar do ponto de vista da CGU, e aqui eu termino, relator. Como eu disse, isso é o protocolo, o procedimento da CGU. Quando se chega a um relatório de auditoria, uma primeira versão, chamada versão preliminar de um relatório de auditoria, há uma reunião com o órgão gestor, que ela tem um nome. O nome dessa reunião é Reunião de Busca de Soluções, em que eu chego para o gestor e falo, eu estou identificando uma série de problemas aqui, por conta dessa auditoria que eu realizei, e vocês precisam resolver esses problemas. Nós temos recomendações de como resolver esses problemas. E o que ele disse aí olha, é importante que o dia que isso vier a público, essas soluções já estejam na rua.